E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dou as boas-vindas de novo ao Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó e hoje a gente vai continuar a falar da membrana plasmática. No último vídeo nós vimos a estrutura dela, as funções das proteínas que compõem essa estrutura e hoje a gente vai falar de transporte de substâncias químicas pela membrana. Um tema bastante importante, bastante interessante e que ajuda a gente a compreender uma grande quantidade de processos biológicos. Então, antes da gente começar, ritual padrão na área. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. Quando a gente fala de transporte de substância, a gente tem basicamente dois tipos. Um que demanda gasto energético, que eu vou chamar de transporte ativo, e um que não demanda gasto energético, que eu vou chamar de transporte passivo. Quando eu falo de gasto energético, obviamente eu estou falando de consumo de ATP, de adenosina trifosfato. Começando pelo transporte passivo, o primeiro tipo deles é aquele que conhecemos como difusão simples. Nesse transporte, quem vai ser passado de um lado para o outro da célula, do meio interno para o meio externo ou vice-versa, é o soluto, ou seja, a substância que está diluída no meio. Nesse caso, eu vou seguir sempre o gradiente de concentração. Como que funciona isso? Sempre eu vou passar o soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Com qual objetivo? Igualar as concentrações. O transporte passivo sempre vai buscar o equilíbrio entre os meios, visando igualar as concentrações, jamais esqueçam disso. E aí, se eu for organizar um esquema, eu vou ter exatamente isso que a figura mostra para vocês. No primeiro quadro, eu tenho uma membrana no meio, uma grande quantidade de soluto de um lado e uma pequena quantidade de soluto do outro. O soluto, então, vai passar, quem vai fazer muito isso para a gente são as proteínas que formam os poros, as proteínas de canal. Então, o soluto vai passar de um lado para o outro e aí a gente vai ter o equilíbrio do sistema igualando as concentrações. Um tipo de difusão que nós temos, que é um tipo especial, é um tipo conhecido como osmose. Nesse caso aqui, o objetivo continua sendo o mesmo, igualar as concentrações. Mas quem vai ser passado de um lado para o outro neste caso não será o soluto. Será quem? O solvente. E aí, falando de organismos vivos, né, falando de seres vivos, de processos biológicos, em 99,9999%, só para não dizer 100%, tá, por cento dos casos, o solvente que eu falo, né, é justamente a substância mais abundante no nosso organismo. Eu estou falando da água. E aí então a gente vai ter a água passando de um meio para o outro. Mas nesse caso, a gente vai contra o gradiente de concentração. Como assim? Eu vou transferir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Qual é a lógica? E aqui a gente precisa parar para poder entender bem como funciona a diferença da osmose e da difusão simples. Quando eu passo soluto de um meio para o outro, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, na difusão simples, eu vou do meio de origem diminuir a concentração, porque eu terei menos soluto diluído. E no meio alvo, né, no meio de destino, eu vou aumentar a concentração, porque eu vou receber mais soluto e terei mais soluto diluído. Quando eu passo solvente, eu vou ter um processo diferente.
Quando eu tiro o solvente do meio menos concentrado, eu vou automaticamente aumentar a sua concentração, porque a quantidade de soluto continua a mesma, porém a quantidade de solvente diminui, ou seja, eu deixo aquilo mais concentrado. É como se eu pudesse tirar, depois de preparar aqueles sucos de saquinho, como se eu pudesse tirar água, só a água do meu recipiente. Por quê? Porque se eu tirar só a água, a quantidade de pozinho do suco que eu coloquei continua exatamente a mesma, só que a quantidade de água diminui. Então eu vou ter um suco mais forte. Entenderam isso? Bem, o que vai acontecer? Se eu estou passando água do meio menos concentrado para o mais, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou diluir mais aquele soluto que está no meio externo ou no meio interno, no meio mais concentrado. Então eu vou acabar diminuindo a concentração. E aí, usando de novo o recipiente com suco, preparei lá 1 litro de suco, botei lá o saquinho, né, o pozinho, misturei com 1 litro de suco, depois eu boto mais 1 litro d'água. Obviamente o suco vai ficar mais ralo. Então, como eu falei, as duas intenções, tanto da difusão simples quanto da osmose, justamente, né, são igualar a concentração do meio, mas por métodos diferentes. Primeiro passa soluto, então abaixa a concentração do meio original e aumenta a concentração do meio destino, e o outro com solvente aumenta a concentração do meio original e diminui a concentração do meio de destino. Para ficar mais claro para a gente como funciona a osmose, eu tenho aqui esse exemplo clássico. Tenho aí uma hemácia, um glóbulo vermelho, que está numa solução de concentração X. A concentração dela é X. Quando eu coloco essa hemácia em uma concentração maior que a concentração do meio interno dela, ou seja, uma concentração maior que X, o que eu vou observar? Eu vou ver que essa hemácia vai começar a perder água para aumentar a sua concentração interna e diminuir a concentração do meio. Então, ela vai murchar. Essa solução com maior concentração eu chamo de solução hipertônica. Quando eu coloco a hemácia numa concentração exatamente igual a que ela tem no seu meio interno, eu não vou fazer nada, ela vai estar em estabilidade, porque o sistema todo está em equilíbrio. E quando eu faço isso, eu chamo essa concentração essa solução, na verdade, de concentração igual, de solução isotônica. Agora, quando eu coloco a hemácia numa solução que a concentração é menor que X, a água vai entrar. Vai entrar para quê? Porque ela vai tentar diminuir a concentração interior da hemácia e vai aumentar a concentração do meio até buscar o equilíbrio. Essa solução com concentração menor que X eu chamo de solução hipotônica. A grande questão aqui dessa solução hipotônica é que a membrana ela tem um limite e muitas vezes quando eu faço isso eu acabo fazendo a hemácia estourar. E agora vem um segredinho bastante importante, tá? Isso é fundamental. Quando a gente fala do soro fisiológico, prestem atenção, o soro fisiológico nada mais, nada menos que é uma solução isotônica. Olha que coisa interessante. Quando eu tenho uma necessidade de aplicar soro num paciente, vamos pensar que é um caso, por exemplo, de desidratação e ele está tendo soro intravenoso aplicado. Eu preciso aplicar um soro que mantenha as funções do meu sangue. Então as hemácias elas não podem ser atingidas. Então eu preciso aplicar um soro que tenha a mesma concentração que o meio interno das hemácias. Por isso o soro fisiológico é aplicado e por isso que a gente não pega uma bolsinha d'água para poder hidratar uma pessoa e injetar diretamente na veia, porque a água é uma solução hipotônica. Ficou mais claro, não ficou? Bem,
Outro tipo de difusão que eu tenho, né? Eu tenho a simples, a osmose, que é um tipo especial de difusão, e eu tenho também a difusão facilitada, tá? Essa difusão, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela não consegue passar as substâncias propriamente ditas diretamente do meio interno para o externo ou vice-versa. E aí quem vai trabalhar com a difusão facilitada é nada mais, nada menos que as proteínas carregadoras que nós vimos no último vídeo. As proteínas carregadoras são elas que vão transportar as substâncias que vão participar da difusão facilitada de um meio para o outro, justamente porque essas substâncias muitas vezes possuem um tamanho maior do que aquele que passa pelas proteínas de canal, tá? Um dos melhores exemplos que nós temos de difusão facilitada, e geralmente até quando cai em prova é justamente esse exemplo, é o exemplo da glicose, que aumenta a concentração no meio externo, diminui no meio interno, a gente precisa colocar a glicose para dentro da célula, e a insulina, que é um hormônio, vai se unir a essa proteína, a proteína carregadora, vai abrir esse canal, vai abrir esse poro, que é um poro de tamanho suficiente para a glicose passar, e dessa maneira a glicose acaba entrando na célula. Ou ela não faz isso sozinha, ela precisa de uma ajuda, que é a ajuda de uma proteína carregadora. E é claro que quando eu estou falando de difusão facilitada, ela vai seguir o mesmo princípio da difusão simples. Ela vai transferir soluto, por isso sempre seguindo o gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Agora, falando do transporte ativo, que é aquele que gasta energia, eu vou ter uma condição aqui que necessita de atenção. Eu vou, no transporte ativo, transportar soluto contra o gradiente de concentração. Aí você para e pensa. Olha, Thiago, eu ouvi tudo que você disse até agora, vi tal bonitinho. Quando a gente falava da osmose, você falava que estava contra o gradiente de concentração, mas era o solvente. Então a gente acabava buscando o equilíbrio do sistema. Mas se eu transportar o soluto contra o gradiente de concentração, eu vou tirar de onde tem menos e vou jogar onde tem mais. Então eu vou ampliar a diferença. É isso mesmo. Por isso eu preciso gastar energia. Se eu fizesse algo que seguisse o fluxo normal, ou seja, que seguisse o gradiente de concentração, eu estaria fazendo difusão simples. Mas eu estou indo contra a difusão simples. Eu estou indo contra o gradiente de concentração e contra a movimentação normal de equilíbrio do sistema. Por isso eu preciso desse gasto de energia. E o maior exemplo que a gente tem de transporte ativo no nosso organismo é a bomba sódio e potássio. O que é essa bomba sódio e potássio? É um sistema que atua nas nossas membranas para poder atuar, para poder trabalhar, sempre concentrando mais sódio de um lado da célula e sempre concentrando mais potássio do outro lado. E por que eu faço isso? A explicação é muito simples e está na necessidade desses íons. Presta bastante atenção. O potássio, o íon potássio, ele é fundamental para duas funções das nossas células, nas quais a gente não vai conseguir viver sem. Eu estou falando da síntese proteica e estou falando da respiração celular. Por esse motivo, como são duas coisas que acontecem ininterruptamente na célula, eu não posso correr o risco de não ter potássio dentro dela. Mas a tendência do potássio é sair, por isso eu aumento a concentração dele dentro da célula. Para que esse movimento do potássio ele seja diminuído, o ideal é que eu tenha uma quantidade de cargas positivas do lado externo da célula para poder dar uma leve segurada. Quem vai fazer isso para mim? O sódio. O sódio vai ter a tendência de entrar na célula. Então, eu expulso ele da célula para poder tentar manter aí esse sistema funcionando. E esse sistema, desequilibrando essas cargas, vai gerar também
um diferencial de potencial elétrico na minha membrana plasmática. E para que eu vou usar isso? Para duas coisas muito simples quando eu falo de organismos mais complexos. Estou falando de impulso nervoso e de contração muscular. Então, hoje, se eu estou aqui executando todas essas funções ao mesmo tempo, de falar, de ter meu coração batendo, de estar respirando, de estar pensando, criando sinapses, eu só tenho tudo isso acontecendo porque eu tenho a minha bomba só de potássio funcionando muito bem, obrigado. E é claro, né, quando a gente fala isso, quando a gente fala dessa bomba só de potássio, eu não vou fazer isso sozinha. Quem vai fazer esse papel para mim é uma proteína transmembrana que vai o tempo inteiro gastar ATP jogando o sódio para fora e trazendo o potássio para dentro. E é óbvio que o movimento inverso, seguindo o gradiente de concentração, vai ocorrer pelas membranas de canal. Então, eu não posso parar de fazer a bomba só de potássio, porque o tempo inteiro eu vou ter sódio entrando e potássio saindo, e eu preciso reverter essa situação. Beleza? Bem, nosso exemplo aí, muito claro, fica fácil de ver. Eu tenho a minha proteína transmembrana, vocês conseguem identificar perfeitamente aí a bicamada lipídica, e aí o que vai acontecer? O sódio entra na proteína, no complexo proteico, e é expulso para o lado de fora da célula. O potássio que está lá fora entra no complexo proteico e é colocado para dentro da célula o tempo inteiro, e aí eu vou conseguir ter esse sistema funcionando, gastando a minha energia para poder ir contra o gradiente de concentração. Tá? Nunca esqueçam, a bomba só de potássio pode cair bastante em alguns vestibulares. No Enem é um processo de transporte muito importante e, às vezes, essa questão ela vem até associada a questões de fisiologia humana, como sistema nervoso e sistema muscular, né, e tecido muscular. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso papo sobre transporte de substâncias pela membrana plasmática. Muita atenção, falamos de difusão simples, osmose, difusão facilitada e transporte ativo. Os 4 são fundamentais para a gente compreender outros processos biológicos. Já disse isso no começo do vídeo, tá bom? Antes de eu me despedir, @Renologia nas nossas redes sociais, Twitter, TikTok e Instagram, e também a dica do nosso podcast, o Articulando Renologia, toda segunda-feira aqui no YouTube e também no Spotify e no Google Podcasts. Fica aqui então o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!